Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. 16 anos desde que eu entrei por essa porta, por esse portão pela primeira vez. Achava que eu tinha tudo. Na minha ignorância, achava que tinha tudo que a vida tinha para me oferecer, tinha uma boa família, tinha um bom trabalho. Tolo não sabia que eu não tinha nada. Que toda a riqueza que Deus havia reservado para mim, Ele havia reservado a partir do momento que eu entrei naquele portão, para nunca mais sair, pela graça de Deus. Viemos fazer uma visita de retribuição pelo carinho dos irmãos. Nós tínhamos um comércio aqui, os irmãos eram assíduos. E aí, por gratidão, só por isso, nós viemos fazer uma visita. Eu lembro de falar com a Edilene, como que a gente vai agradecer esses irmãos pelo carinho deles por nós? E a gente, não sei, vamos pensar em alguma coisa. Aí eu falei, bom, crente gosta de visita. Crente gosta que a gente vai na igreja deles. Então vamos fazer uma visita. E creio eu que nós estaremos retribuindo todo o carinho. E nós entramos para essa visita, eu já contei essa história aqui algumas vezes. E nós entramos, visitamos no domingo, voltamos para casa, passamos toda a semana normalmente como se nada tivesse acontecido. E no domingo seguinte, por volta de uma meia hora antes do culto, talvez, nós estávamos sentados na sala, assistindo televisão, como sempre fazíamos, e algo nos incomodava, e a gente não tinha paz, e eu revirava no sofá, de um lado para o outro, e ela, de igual forma, e eu morrendo de medo de perguntar para ela se ela queria voltar na igreja. Na minha cabeça ela ia dizer, não, foi só aquela vez, a gente combinou que ia, fomos, acabou, deu. E eu com vergonha de perguntar, com medo de perguntar, até que nos 45 do segundo tempo eu falei, a gente podia voltar lá hoje de novo, hein? E ela, mas eu estava esperando você falar. E a gente correu, pegou os meninos, passou a mão nos meninos, e a partir daí Deus começou a trabalhar na nossa vida. 16 anos, parece que foi ontem, mas tem 16 anos isso. E a nossa alegria, irmãos, nosso prazer em estar aqui é imenso. Eu não preciso dizer isso, vocês sabem disso. Essa igreja mudou a história da minha vida. E mudou a história da vida da minha família pelo Evangelho. Quando me apresentaram o Evangelho, quando me receberam aqui, e quando me fizeram enxergar que tudo que eu tinha era névoa, de que tudo que eu tinha era correr atrás do vento, e de que a verdadeira riqueza era aquela que era pregada aqui no púlpito. Então, eu sou muito grato a vocês, a todos vocês, por terem nos recebido, nos amado, cuidado de nós. Aqui nessa igreja eu fui ministro de louvor com essa voz. A necessidade era grande. Agora a gente tem músico profissional, mas naquela época eu fui ministro de louvor, eu fui conselheiro de UPA, eu fui diácono, eu fui presbítero regente, eu fui seminarista. Eu tenho uma história longa aqui. Eu amo muito essa igreja, Deus sabe. E muito amor e muita gratidão por todos vocês. Mas eu não vim falar de mim, né? Nós viemos falar daquele que morreu por nós, daquele que se deu por nós. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3. Nós estamos servindo ao Senhor numa igreja na região metropolitana de Porto Alegre, uma cidade chamada Sapiranga, uma cidade com 80 mil habitantes, é um polo calçadista, um polo têxtil. Toda vez que você vai no shopping ali, você vai ver alguma coisa que é fabricada em Sapiranga. Calçados, roupas. E nós estamos lá, o conselho da igreja lá em Sapiranga iniciou meses atrás uma caminhada pelo Evangelho de Marcos. Nós estamos trabalhando todo o Evangelho de Marcos lá. E eu confesso a vocês que eu tenho sido muito edificado por Marcos, muito alimentado por Marcos. Tenho aprendido muito a respeito de Cristo por meio de Marcos. E semanas atrás eu passei por esse texto, e esse texto falou muito ao meu coração, esse texto me confrontou muito, esse texto fez com que eu avaliasse a minha caminhada cristã. Veja você, como pastor, hein? Avaliasse a minha caminhada cristã. Então eu queria compartilhar com vocês na esperança de que o Espírito Santo possa usar a minha vida
para que vocês sejam tão impactados pelo texto quanto eu fui. Nós vamos trabalhar em Marcos, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. O que eu queria compartilhar? Qual é a minha ideia? A minha ideia aqui é mostrar a vocês, apresentar a vocês, como Cristo, nosso Senhor, desde o início do seu ministério, trouxe atrás de si diversos tipos de pessoas, diversos tipos de seguidores. Jesus tinha atrás de si, especialmente a partir do início do seu segundo ano de ministério, uma multidão. Nós vamos ver isso em vários textos da Escritura. Uma multidão seguia Jesus, não apenas em Cafarnaum, que era o quartel-general de Jesus, mas também nas terras dos gentios, do outro lado do mar da Galileia. Sempre haviam multidões atrás de Jesus. Mas essa popularidade de Jesus não representava um temor sincero a Jesus. Assim como hoje. Quando nós estudamos, quando nós entramos na internet, quando nós falamos sobre igreja, sobre evangelho, nós temos uma falsa esperança. Por quê? Porque nós vemos lá índices de que estão acontecendo conversões em massa. A gente olha lá para a Ásia, olha, a Ásia está se rendendo a Jesus. A África está se rendendo a Jesus. As igrejas aqui na nossa região, onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, estão lotadas, né? Esses megatemplos, a gente passa na porta e a gente fica até assustado. Está apinhada de gente. Mas será, irmãos, que essa quantidade de gente que diz seguir a Jesus, que diz servir a Jesus, que diz amar ao Senhor Jesus, são pessoas que de fato amam ao Senhor Jesus? Se nós sairmos pelas ruas de General Carneiro perguntando para qualquer pessoa, quem é Jesus? Todas elas terão uma resposta. Todas elas vão dizer alguma coisa. Jesus é aquele carpinteiro lá da Galileia, filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago. Se você perguntar num outro canto, quem é Jesus? Jesus é um Jesus histórico aí, um profeta que andou pela terra 2000 anos atrás. Você vai ouvir, todas as pessoas ouviram alguma coisa de Jesus. Mas, irmãos, eu queria que você entendesse que o Jesus histórico, que o Jesus que as pessoas dizem conhecer, talvez não seja o Jesus que pode justificar você diante de Deus. O Jesus que pode nos justificar diante de Deus. Então, por isso, tendo essa afirmação, ou essas afirmações como premissa, eu queria olhar para o texto e queria compartilhar com você. Nós vamos dividir o texto em 3 blocos. Nós vamos fazer uma primeira leitura dos versos 1 a 6. Ali está um grupo de seguidores. Nós vamos fazer uma segunda leitura dos versos 7 ao verso 12. Ali está um segundo grupo. E nós faremos, então, finalmente, a leitura dos versos 13 a 19, onde está, então, um terceiro grupo. Ok? Então, a princípio, para que nós possamos orar, para que nós possamos consagrar a nossa vida a Deus, nós vamos ler, então, Marcos 3, 1 a 6. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem em silêncio a palavra de Deus que diz assim. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Vamos orar? Senhor, nós estamos com a sua palavra aberta diante de nós. É uma responsabilidade muito grande, porque nós precisamos, Deus, da ação do seu Santo Espírito, assim como o Senhor iluminou a Marcos, para nos dar a iluminação necessária para que nós possamos entender, apreender, praticar tudo aquilo que o texto nos apresenta. Não permita, Deus, que nada nem ninguém, nem o cansaço, nem a distração, nem as coisas desse mundo, as preocupações desse mundo,
nos roubem a rica oportunidade de ouvir a sua voz, porque nós cremos que quando a Bíblia fala, o Senhor fala. Dá-nos atenção, Senhor, e fala ao nosso coração nessa noite. E que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, nós temos então aqui nesse primeiro bloco, dos versos 1 ao verso 6, o primeiro dos 3 grupos que o texto nos apresenta de seguidores de Jesus. E o primeiro grupo aqui nesses 6 versos é de opositores de Jesus, inimigos de Jesus, inimigos à cruz. Jesus está aqui num sábado, como sempre fazia, pregando na sinagoga, ensinando a respeito das coisas de Deus e do reino de Deus na sinagoga. Pouco antes havia acontecido já um episódio que fez com que essa indignação, essa ira, essa revolta que essas pessoas apresentam nesse bloco fosse justificada à luz da verdade deles, do entendimento deles. O que aconteceu? Jesus estava passando por entre uma plantação e Jesus então colhe algumas espigas juntamente com seus discípulos para se alimentar. E as pessoas em volta que viram aquilo ficaram horrorizadas. E diziam então, é lícito colher espigas, trabalhar no sábado? É isso que o mestre de vocês tem ensinado a vocês, discípulos? E Jesus então reivindica uma passagem do Antigo Testamento, onde Davi comeu os pães da proposição, era a única coisa que tinha para ser comida lá. O sacerdote diz a Davi, a única coisa que nós temos é o pão da proposição. Davi toma os pães, dá a ele, aos seus guerreiros que estavam com fome. Jesus então faz uso desse episódio para explicar àquelas pessoas que estavam ali que o sábado, o dia do Senhor, é um dia separado pelo Senhor, sim. É um dia que nós devemos, como crentes, guardar, sim, mas que o sábado não deve ser adorado. Existe uma grande diferença aí, irmãos. E muitas pessoas se perdem nisso. Existem grupos religiosos que adoram não o Senhor do sábado, mas adoram o sábado. E o sábado foi criado por causa de Cristo e não o contrário. O nosso sábado, o sabá, o descanso do cristão, não é o dia do sábado, é o Senhor. Então nós guardamos o sábado sim, porque é uma ordem de Deus, é uma ordenança de Deus, é um dia que nós esquecemos os nossos afazeres, esquecemos as nossas diversões e nos dedicamos aos exercícios espirituais. Contudo, nós não adoramos o sábado, adoramos a Deus, por meio de Jesus. Logo após esse episódio, então, da plantação, Jesus chega à sinagoga, como sempre fazia. O que era uma sinagoga? A partir do cativeiro, a partir do momento em que o império da Babilônia toma o povo de Israel e leva cativo como juízo de Deus, o povo de Israel que foi viver na Babilônia fica impedido de adorar no templo, obviamente. O templo foi impedido, estava lá em Jerusalém, eles estão lá na Babilônia. Então eles começam a criar pequenos grupos para adorar ao Senhor. E ali naqueles pequenos grupos era lida a lei, era o que eles tinham naqueles dias, né? O Antigo Testamento. Então, nessas sinagogas era lida a lei. Qualquer pessoa podia ler, ensinar na sinagoga. A pessoa se apresentava ali, tomava a lei, lia e explicava. Não tinha louvor, não tinha sacrifício. A sinagoga era para leitura e ensino da lei. Jesus está ali, versículo 1. Chega então na sinagoga e ali, logo que ele chega, ele vê um homem doente, um homem que tinha uma das mãos ressequida. E veja que interessante, irmãos, que no versículo 2 o texto vai dizer que homens estavam observando Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado para o acusarem. O original, quando nós lemos o original, esse estavam observando, dá a ideia de alguém que estava espreitando. Então, na verdade, sem ferir o texto, nós podemos mudar aqui, parafrasear aqui o verbo por espreitar. O que aqueles homens estavam fazendo era espreitando Jesus. Eles estavam aguardando o momento certo de Jesus fazer alguma coisa que o acusasse para que eles tivessem como punir, castigar Jesus. Jesus estava muito pouco preocupado com isso. Jesus estava muito pouco preocupado com o que as pessoas pensavam ou pensariam daquilo que ele fez ou faria. E aí no versículo 3, então, Jesus chama aquele homem da mão ressequida, traz aquele homem para o meio, e o versículo 4 vai dizer que ele pergunta então às pessoas à sua volta, afinal de contas, o que aprovaria mais a Deus? Se nós fizermos o bem
no sábado, ou se nós fizermos o mal. É claro, irmãos, é claro que Jesus está fazendo uma pergunta retórica aqui. Jesus não espera a resposta daqueles homens, ele sabe a resposta. É claro que Deus está muito mais preocupado com a nossa devoção, com a nossa adoração, com o nosso cuidado com as outras pessoas, do que com a guarda fria da lei. Porque a lei não salva. Paulo vai dizer que a lei é um aio. O que é um aio? Um aio era um escravo, um mordomo, um servo, que as pessoas usavam para tomar conta dos seus filhos. Aquelas pessoas mais abastadas, os senhores, usavam para tomar conta dos seus filhos. Uma espécie de babá, por exemplo. Paulo está dizendo que a lei é um aio, uma babá, um servo, um escravo, que nos toma pela mão e nos leva até Cristo. A finalidade da lei é nos fazer enxergar que nós somos incapazes de cumpri-la. A finalidade da lei é nos fazer enxergar que nós jamais seremos justificados pelas nossas próprias obras, por aquilo que fazemos. Que nós somos inimigos de Deus, nós estamos apartados de Deus, então nós precisamos de um Salvador. E quem é esse Salvador que se apresenta a nós? Cristo Jesus. Então, Cristo está aqui nesse imbróglio com os fariseus, dizendo a eles, olha, vocês acham que eu não devo fazer o bem? Que eu não devo curar esse homem porque hoje é sábado? Vocês acham que eu não devo salvar a vida dele, final do verso 4? Porque hoje é sábado? Aqueles homens acusados pela própria consciência se calaram. Se calaram. Eles eram os mestres da lei. Eles eram a liderança religiosa de Jerusalém. Como aqueles homens virariam para Jesus e diriam, não, deixa o homem morrer, hoje é sábado. Entende? Então eles, versículo 4, se calaram. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus estava muito pouco preocupado com o que os fariseus fariam ou diriam a respeito disso. Jesus tinha uma situação na sua frente de alguém que precisava dele, de alguém que estava necessitado dele, de alguém que clamou por sua misericórdia, e Jesus o atendeu. Como ele sempre faz. Todo aquele que vier a Jesus, Jesus o atenderá. Irmãos, ninguém que vier a Jesus será recusado. Ninguém que buscar a Jesus receberá o desprezo de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse homem invocou o nome do Senhor, esse homem buscou o socorro do Senhor, e esse homem então foi curado. Mas é interessante que o texto vai usar aí alguns verbos que nós geralmente não associamos a Jesus. Não é verdade? Porque a gente tem a tendência de querer ser advogado de defesa de Jesus. Então, quando nós estamos apresentando Jesus às pessoas, Jesus é o quê? É bonzinho, é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é assaz benigno, e é. Todas essas coisas fazem parte dos atributos de Deus, da segunda pessoa da Trindade, da personalidade de Jesus, todas essas coisas. Mas Cristo é também, irmãos, justiça, ira, indignação contra o pecado, contra a maledicência, contra a maldade, contra a dureza de coração. Então, esses verbos que estão aqui, que não são muito usados por nós, foi usado por Marcos com absoluta tranquilidade. Jesus estava indignado, sim. Jesus estava revoltado, sim, por conta da dureza do coração daqueles homens. Porque aqueles homens deveriam, já que eram mestres da lei, que conheciam a lei, que eram rabis, aqueles homens deveriam estar contentes, felizes, exultantes, por um homem ter sido curado. Um pai de família que tinha um problema físico grave que foi curado diante deles. Aqueles homens deviam louvar a Deus, exaltar o nome de Deus, mas aqueles homens estavam tristes, indignados, porque Jesus havia curado o homem da mão ressequida. E aí o versículo 6 vai dizer assim, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Sabe o que é interessante nesse versículo 6? O interessante desse versículo 6 é que os fariseus e os herodianos eram inimigos históricos. Eles se reúnem para perseguir um inimigo comum dos dois grupos. Mas eles eram inimigos. E o texto vai dizer, então, aí no versículo 6,
que eles passaram a conspirar a respeito de como tirariam a vida de Jesus. Esse, irmãos, é o primeiro grupo das pessoas que seguiam Jesus. Aqueles que eram opositores declarados de Jesus. Aqueles que queriam a morte de Jesus. Aqueles que levaram Jesus ao tribunal. Aqueles que levaram Jesus à cruz. É claro, vocês são crentes maduros e vocês sabem que quem levou Jesus à cruz foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus. Mas, numa perspectiva humana, aqueles a quem Deus usou, os duros de coração que Deus usou para levar Jesus à cruz, foram esses homens. Homens que perseguiram a Jesus durante todo o seu ministério. Homens que perseguiam Jesus e que queriam a morte de Jesus tão somente por inveja. Porque Jesus estava pregando um evangelho diferente do que eles pregavam. Jesus estava pregando um evangelho que ensinava que a lei é sim boa, santa, perfeita, mas que ensinava que acima da lei está a graça, a misericórdia de Deus. E aqueles homens não conseguiam lidar com isso. Irmãos, os judeus, para que vocês tenham ideia, além dos 10 mandamentos, do resumo da lei do Senhor nos 10 mandamentos, os judeus tinham muitos outros mandamentos criados por eles. E que todos os judeus deveriam seguir. Alguns destes mandamentos absolutamente fora de lógica, como, por exemplo, um judeu não poderia andar mais de 1 quilômetro num sábado, porque ele estaria desobedecendo a guarda do sábado. Por exemplo, para ficar nesse. Eles criavam leis, eles colocavam peso sobre as costas do povo que seguia a Deus, peso esse que Jesus jamais havia colocado. Muito pelo contrário. O que Jesus diz de si mesmo é que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele quer dividir esse fardo conosco. Não é isso que ele diz lá em Mateus 11? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, esse primeiro grupo é um grupo de pessoas que odiavam Jesus. A minha pergunta a você é: esse grupo ainda existe? Existe ainda hoje esse tipo de pessoa que odeia declaradamente, assintosamente, a pessoa e a obra de Jesus? É claro que sim. É claro que sim. Nós convivemos com pessoas assim, na nossa faculdade, no nosso local de trabalho, no ônibus que a gente toma para ir para o trabalho. Pessoas que têm desprezo por Jesus, pessoas que não querem nem ouvir falar o nome de Jesus, pessoas para quem você senta e fala: você já ouviu falar de Jesus? A pessoa te vira as costas e sai andando. A pessoa não quer ouvir falar de Jesus, a pessoa não quer nenhum tipo de relacionamento com Jesus, a pessoa abomina Jesus e os seguidores de Jesus. Então, esse primeiro grupo, irmãos, rompeu a barreira aí dos 2000 anos aproximadamente, né? E esse grupo de pessoas está por aí ainda, odiando a Jesus, tentando ensinar aos nossos filhos doutrinas, narrativas, ensinos que são absolutamente contrários à Bíblia, à Escritura, porque odeiam o ensino de Jesus. Mas existe um segundo grupo aí, dos versículos 7 ao versículo 12. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Esse é um segundo grupo. Uma grande multidão que seguia Jesus, por onde Jesus ia, atrás de Jesus, mas aqui não são mais inimigos declarados de Jesus. Aqui é um segundo grupo. Sabe que grupo está aqui? O grupo dos aproveitadores. O grupo daqueles que queriam alguma coisa de Jesus. O grupo daqueles que viam Jesus fazendo milagre, fazendo curas, multiplicando pães, curando enfermos, expelindo demônios. E eles falavam: opa, eu preciso disso aí também, eu quero isso aí também. Eu quero essa cura, eu quero essa prosperidade. Palavra que está tão em voga hoje, né? Então, esse segundo grupo, ele estava seguindo Jesus
por conta do interesse daquilo que Jesus podia lhes oferecer. Eles estavam mais preocupados com as bênçãos de Jesus do que com Jesus das bênçãos. Jesus, provedor das bênçãos. Eles queriam aquilo que Jesus podia dar-lhes. Olha o que diz o verso 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão, arredores de Tiro, Sidom, uma grande multidão. Veja a explicação. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Veja, o texto não diz, sabendo quantas coisas Jesus ensinava, veio ter com ele. Não. O texto não diz, sabendo quantas coisas Jesus pregava, veio ter com ele. Não. O texto diz, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. E é interessante, irmãos, porque os versos 7 e 8 apresentam essa popularidade de Jesus e Marcos faz questão de deixar muito claro a amplitude, a expansão, a profusão e a extensão que a fama de Jesus alcançou. Olha que interessante, preste atenção. Extensão, pois a fama de Jesus correu longe. Quando a gente olha para o mapa, essas cidades que foram citadas aqui, quando nós olhamos para o mapa de Israel, nós vemos que as cidades citadas aqui são da região sul, são da região norte, leste e oeste. Marcos fez questão de falar isso. Colocar cidades das 4 regiões, para que nós, os leitores originais, depois nós, entendêssemos que a fama de Jesus já corria pelos 4 cantos. Mas há também, além da extensão, a expansão. Veja como a expansão dessa cidade alcança cidades que estão muito próximas, como Cafarnaum, que era o quartel-general de Jesus, do lado da margem de cá, do lado da Galiléia. Cafarnaum aqui, Nazaré do lado de lá. Então, veja, Cafarnaum muito próximo, mas outras muito longe. Por exemplo, Sidom fica ao norte, cerca de 150 quilômetros de onde Jesus estava. Me fala uma cidade a 150 quilômetros de Sabará. João Molevade? Nova Era. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. Toda a comunicação e transmissão de comunicação era oral, verbal. As pessoas iam comentando umas com as outras o que estava acontecendo. A fama de Jesus. Jesus aqui está no 2º ano de ministério. É bem possível que nós estejamos aqui no 2º semestre do 2º ano do ministério de Jesus, nessa passagem. A fama de Jesus já tinha alcançado 150 quilômetros, pelo menos. É o que Marcos conta. E profusão, falei de extensão, falei de expansão, e profusão, pois existem povos aqui narrados no versículo 7 e 8, de várias regiões. Haviam aqui judeus puro sangue na Galiléia e na Judéia, haviam judeus mistos em Samaria e haviam gentios em Tiro e em Sidom. Quando eu falo gentios, todo mundo sabe do que eu estou falando? Gentios eram aqueles que não eram o povo da promessa. Eram aqueles que viviam fora de Jerusalém, nos arredores de Jerusalém. Então, irmãos, ratificando o que havia escrito o apóstolo Paulo, citando o profeta Isaías, aonde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada dele tinham ouvido. Então, a fama de Jesus já corria por toda aquela região. E como a fama de Jesus corria por toda aquela região, as pessoas vinham para ser curadas. Imagina você, chega lá em Nova Era, a notícia de que existe em Sabará um homem curando, um homem restaurando vidas, um homem expelindo demônios. As pessoas montam no lombo de um jumento lá em Nova Era e vêm para cá. Pessoas que estão interessadas apenas nos milagres que Jesus fazia. É bem possível que boa parte dessa grande multidão tão diversificada jamais tenha ouvido falar sobre o Jesus Messias. Porque muitos deles não eram judeus, eles não conheciam as promessas. É bem provável que eles jamais imaginavam que havia uma promessa de que um dia Deus viria à Terra encarnado para nos justificar. O que os chamava, o que os interessava, o que os atraía de fato eram os sinais, os prodígios que Jesus realizava. Os versículos 9 a 12 vão dizer que Jesus toma um barquinho, chama os seus discípulos, toma um barquinho e fala com eles, olha, deixa um barquinho sempre pronto,
estou no versículo 12. Um barquinho sempre pronto, porque eu não consigo mais falar para a multidão. Então, o que os discípulos fizeram? Eles pegaram um barco, Jesus rodeado de gente na beira da praia, eles pegam um barco, Jesus se afasta um pouco da margem, porque afastado da margem, o que ele fala, as pessoas vão conseguir ouvir. E é para isso que Jesus veio, para pregar o evangelho, para falar sobre o reino de Deus e não para fazer curas. Alguém aqui tem dúvida disso, sobre isso? De que Jesus não veio ao mundo para fazer cura? De que Jesus não veio ao mundo para multiplicar o pão? De que Jesus veio ao mundo para pregar o evangelho? Ele diz de si mesmo várias vezes, é para isso que eu vim. Eu vim para pregar o evangelho, eu vim para pregar o reino de Deus. Então Jesus se afasta da multidão, muito embora o versículo 10 ainda diz que ele continuava curando. Jesus se afasta da multidão, Jesus faz cura, Jesus exorciza demônios, Jesus continua fazendo bem às pessoas, contudo Jesus precisava se afastar um pouco para pregar o evangelho. Esse segundo grupo, irmãos, é um grupo das pessoas que queriam receber favores de Jesus. A minha pergunta a você é, será que ainda existe esse tipo de gente andando por aí nos dias de hoje? Será que aquelas multidões que seguiam Jesus, será que aquelas multidões que buscavam a Jesus, que andavam atrás de Jesus, porque viam os milagres que Jesus fazia e queriam receber também esses milagres, esses favores, será que esse tipo de gente, será que esse tipo de personalidade, será que esse tipo de desejo ainda existe nos dias de hoje? Claro que sim, né, meus irmãos? E é muito fácil da gente ver isso. Toda vez que você passar na porta de um grupo religioso, eu não vou chamar isso de igreja, de um grupo religioso, e que tiver uma faixa assim, venha, Semana da Prosperidade, Semana da Cura, Semana da Restauração. Toda vez que você ligar a sua televisão e ver lá um pastor, entre aspas, dizendo assim, deposita um dinheiro no nosso gasofilácio e Deus vai dobrar o seu dinheiro, Deus vai te dar o que você quer, Deus vai realizar os seus sonhos. Nós estamos vendo pessoas que pensam e que olham para Jesus exatamente como essas pessoas aqui olhavam. Jesus é um provedor de bênçãos. Jesus é alguém que pode fazer um favor a elas. Jesus é alguém que pode dar algo a elas. E está cheio de seguidores assim de Jesus por aí. Tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado. Porque este Jesus que essas pessoas seguem não existe. Esse Jesus que essas pessoas perseguem não salva, não justifica diante de Deus. O Jesus que justifica diante de Deus, o Jesus que salva, é o Jesus em que as pessoas colocam a fé, depositam a sua fé para fins de salvação. É o Filho de Deus, o Messias, e não um provedor de bênçãos. É pecado pedir a Jesus que nos conceda bênçãos? Claro que não. Claro que não. Se nós não formos pedir, eu falei isso hoje de manhã lá no Belmonte, se a gente não for pedir a Jesus, a gente vai pedir a quem? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus. Tudo que nós recebemos vem das mãos de Deus. Paulo, lá em Atenas, em Atos capítulo 17, vai dizer que é nele, em Cristo, que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós recebemos vem das boas mãos de Deus. Então, nós devemos pedir a Ele mesmo. O problema é quando nós nos preocupamos mais, repito, com as bênçãos de Deus do que com Deus das bênçãos. Aí está o problema. Porque aí, irmãos, nós criamos um ídolo no nosso coração. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando nós nos afadigamos em pedir a Deus que nos dê alguma coisa, é muito provável que essa coisa tenha tomado já o lugar de Deus no nosso coração. De que aquilo seja a nossa prioridade. É por aquilo que nós viveremos, morreremos, é por aquilo que nós que seríamos capazes de dar a nossa vida. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, para nós não nos tornarmos seguidores interesseiros de Jesus. Mas existe um terceiro grupo aí, irmãos, dos versículos 13 ao versículo 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão.
André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, a partir do versículo 3, o texto muda de um público composto por aproveitadores e opositores para um grupo de seguidores genuínos. E essa transição é iniciada com uma fuga. Interessante, né? Essa transição de opositores, aproveitadores para discípulos fiéis, ela inicia com a fuga de Jesus. Jesus vai fugir da multidão, literalmente. O versículo 13 vai dizer que ele abandona o barco, que ele abandona a margem ali do Mar da Galileia, onde ele estava, e sobe um monte. Nós não sabemos que monte é esse, mas Jesus sobe, então, nesse monte, e aí nós vemos uma coisa muito interessante. Porque Marcos diz assim, e chamou os que ele mesmo quis. Não é interessante isso? Por que será que Marcos faz tanta questão de frisar isso? Marcos poderia dizer, subiu ao monte e chamou os discípulos, e dá continuidade no versículo 14, ensinando quem são esses discípulos. Por que Marcos faz tanta questão de dizer, e chamou os que ele mesmo quis? Sabe por quê, irmãos? Creio eu. Porque Marcos queria fazer uma clara distinção entre esses três grupos. Penso eu que Marcos queria deixar muito claro que esse terceiro grupo, o grupo dos seguidores fiéis, genuínos, que amam ao Senhor Jesus, é um grupo que não escolhe seguir Jesus. É um grupo que Jesus escolhe para o seguir. Não é maravilhoso isso? Aliás, Marcos tem umas sacadas muito legais. Os comentaristas vão dizer que Marcos não era discípulo. Os comentaristas vão dizer que o evangelho de Marcos deveria ser chamado evangelho de Pedro. De que Marcos está aqui copiando os relatos de Pedro. Se você caminhar por Marcos, você vai ver que vários textos Marcos diz assim, subiu para o monte, Pedro, a passagem da transfiguração, por exemplo, subiu para o monte Pedro, Tiago e João. E lá em cima aconteceu isso, apareceu Elias. Mas como que Marcos sabe se ele não estava lá em cima? Não é verdade? Então, existem vários textos que Pedro estava e Marcos não. Os comentaristas vão dizer que Marcos bebeu de Pedro para escrever o seu evangelho. Foi ouvindo as histórias de Pedro e escrevendo o seu evangelho. E aqui, nesse versículo, no versículo 13, é muito claro como Marcos apresenta uma doutrina que é muito clara a Pedro, que é a doutrina do chamado, que é a doutrina da vocação eficaz, que é a doutrina da escolha de Deus. A gente vê Pedro escrevendo, por exemplo, que um versículo que o presbítero Hélio gosta muito. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembra desse versículo que o presbítero Hélio repetia sempre? Parece ser Pedro falando aqui no versículo 13. Cristo escolheu para segui-lo aqueles que ele mesmo quis. Então, esse terceiro grupo, irmãos, é um grupo muito seleto. Esse terceiro grupo é um grupo muito especial, não no sentido de que esse terceiro grupo é especial em si mesmo, não no sentido de que esse grupo é melhor ou que há algum tipo de valor intrínseco a esse grupo, mas no sentido de que este grupo, o próprio Cristo escolheu. É o próprio Cristo que diz, você me segue, você me segue. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você estiver sentado no banco da igreja, todas as vezes que você estiver fazendo o seu devocional, todas as vezes que você estiver fazendo, seja lá o que for, porque a palavra diz que nós devemos viver 24 horas na presença de Deus, de que nós devemos viver sob a perspectiva da teorreferência. Deus é a nossa referência para tudo nessa vida. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Então, quando você estiver fazendo, seja lá o que for, lembre-se de que você está fazendo o que está fazendo para a glória de Deus, não porque você escolheu fazer para a glória de Deus, mas porque Deus escolheu você para fazer aquilo para a glória dele. Entende? Isso muda radicalmente
a nossa perspectiva, porque Deus podia escolher qualquer pessoa. Deus podia escolher qualquer pessoa, mas Deus escolheu a nós. E veja, Deus escolheu a nós para um papel em particular, pessoal e intransferível. Deus escolheu o presbítero Fábio para ser pai da Nicole, né? Para ser pai da Nicole. E Deus não escolheu nenhum outro homem para fazer isso. É só o Fábio mesmo. Deus escolheu a Evinha para ser esposa do presbítero Fábio. E Deus não escolheu nenhuma outra mulher para cumprir esse papel na terra para a glória de Deus. É só a Evinha mesmo. Então Deus nos escolheu para as diversas funções, para os diversos papéis que nós desempenhamos, aqui no caso para serem imitadores, discípulos, apóstolos, o nome que você quiser dar, embaixadores, mas Deus nos escolheu, a nós, com um papel específico que só nós poderemos cumprir e que cada um de nós, um dia, dará contas a Deus. Vou fazer uma ilustração aqui de escola dominical. No último dia, uma ilustração, tá, irmãos? Uma ilustração. No último dia, o Senhor Jesus, que por enquanto é nosso advogado e no último dia será juiz, estará frente a frente conosco e dirá a nós: me dê contas agora. Paulo vai dizer isso em Gálatas. Me dê contas agora de tudo que eu entreguei nas suas mãos para te cuidar. Nós somos mordomos de Deus, ok? Nós cuidamos das coisas de Deus. E quando eu digo das coisas de Deus, nós incluímos as pessoas que Deus ama, os filhos de Deus que estão andando por essa terra. No último dia, Deus dirá a você e a mim: presta conta daquilo que eu confiei em suas mãos para você cuidar. É muito importante isso, irmãos. É muito interessante e é muito sério também. É Ele quem escolhe, é Ele quem separa, é Ele quem traz, é Ele quem chama. É Ele quem chama. Isso também explica e tira a nossa responsabilidade do fato de nós não conseguirmos salvar ninguém. Sabe aquela pessoa que você prega para ela, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, que você prega para ela 10 anos, 20 anos, e a pessoa não se converte, e você começa a se sentir um fracassado, e fala: meu Deus do céu, o problema deve estar em mim, eu devo conhecer pouca Bíblia, pouca teologia, porque eu prego, a pessoa não crê. Tira essa responsabilidade de suas costas. Lança fora essa responsabilidade. Você não tem responsabilidade nenhuma nisso. A nossa responsabilidade é pregar, mas é Deus que chama. E aí o versículo 14, 15, até o versículo 18, até o final da passagem, vai dizer que Jesus foi escolhendo esses homens. Cada um desses homens diferente, muito diferente um do outro. Nós temos aqui empresários da pesca, do ramo da pesca. Pedro tinha uma pequena empresa com seu irmão, com seu pai. Nós temos empresários aqui, pescadores. Nós temos aqui cobradores de impostos, detestados pela sociedade. Nós temos aqui uma infinidade de homens de seitas como Simão Zelote, seitas radicais do judaísmo. Nós temos todo tipo de gente aqui. O que isso nos diz? Isso nos diz que o Evangelho e o chamado para servir está aberto a todos. A todos. Não existe isso de qualificação, não existe isso de preparo, não existe isso. Deus chama a todos. Deus gosta de trabalhar, irmãos, com a massa bruta mesmo. É com a massa bruta. Ele pega essa massa bruta e ele molda de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Basta nos dispor a servir, basta nos colocar à disposição para servir. Esses são os seguidores fiéis de Jesus. Esses homens, muitos deles foram cerrados ao meio. Muitos desses homens foram torturados. Alguns desses homens morreram perseguidos. Mas eles não abriram mão de seguir a Jesus. Eles entenderam exatamente o significado de: tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Eles entenderam isso. E eles seguiram, então, a Jesus. A pergunta que eu faço é: nós temos hoje seguidores assim? Nós temos hoje pessoas que seguem a Jesus com firme propósito de renunciar, de abrir mão,
de se doar para que o nome de Jesus seja conhecido e adorado? Nós temos seguidores de Jesus que o buscam não por aquilo que Jesus pode lhes dar, mas por aquilo que Jesus já lhes deu na cruz do Calvário. Nós temos hoje pessoas que estão dispostas a abandonar pai, mãe, emprego, tudo que tem, para servir a Jesus, para caminhar com Jesus, para andar com Jesus. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porque fica claro aqui que dentre esses três grupos, o grupo daqueles que de fato são escolhidos, amados e aprovados por Deus, são aqueles que estão no terceiro grupo. Veja o que Deus faz em nós, discípulos, seguidores. Deus nos chama, nos tira de onde nós estávamos, nos traz para a sua maravilhosa luz e vai nos conformando, nos moldando dia após dia, para que algum dia nós sejamos exatamente iguais a Ele. Irmãos, algum dia eu e você seremos exatamente como Jesus. Não é maravilhosa essa promessa? Nós vamos sair por aí pregando o Evangelho, nós vamos sair por aí transformando o mundo, mas para isso, primeiro, nós precisamos ser transformados. Os 12 foram chamados, foram transformados, e a partir daí, então, eles foram usados por Deus para transformarem as pessoas à sua volta. 12 homens comuns. Tem um escritor chamado John MacArthur, que ele tem um livro que chama 12 Homens Extraordinariamente Comuns, chamados por Deus, assim como Deus chamou a mim e a você. Muito bem, irmãos, a pergunta que eu faço a você, então, nessa noite, para que nós possamos encerrar, é a seguinte. Nós vimos aqui dos versos 1 a 19, 3 grupos de pessoas, 3 tipos de pessoas que seguiam a Jesus. O primeiro grupo se opunha a Jesus e queria a sua morte. O segundo grupo corria atrás dos milagres e favores de Jesus. E o terceiro grupo foi chamado por Jesus para que fundassem a sua igreja, coluna e baluarte da verdade. Renunciaram a tudo para servir. Eu encerro, então, com uma pergunta, e eu espero em Deus que você não responda essa pergunta. Eu espero em Deus que você carregue essa pergunta com você e trabalhe essa pergunta ao longo da semana. Que tipo de seguidores de Jesus somos nós? Com qual desses 3 tipos de seguidores de Jesus eu e você nos identificamos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz.